Não sei se todos, né? Mas eu acho que, de novo, nós não fizemos um bom primeiro tempo, concordo contigo, quando você fala sobre o segundo tempo, mas fizemos o gol cedo, tivemos competência de administrar, não da forma que deveria, mas ainda administramos, tivemos solidez no setor defensivo, mas demos muito campo para eles. Segundo tempo melhoramos a marcação, subimos um pouco mais ela, e tudo que a gente usa, e às vezes os caras, desculpa, explicando de uma maneira bem rápida, o campo estava extremamente liso. O padrão de jogo do Figueirense é de aproximação frontal. Não é um time tão rápido, os homens de velocidade jogam pelos lados, a subida dos dois laterais. O nosso time já não, o nosso time é um time de toque e ultrapassagem, onde faz a aproximação de forma lateral. Essa aproximação de forma lateral, num campo seco, ela encaixa. Num campo molhado, do jeito que estava, ela escapa. A bola escapou bastante. E no segundo tempo nós passamos a fazer uma aproximação mais frontal. E aí nós conseguimos reequilibrar o jogo e conseguimos adiantar a marcação, né? Subimos um pouco mais da linha de trás também e aí tomamos conta do jogo. Tinha uma pergunta junto embutido? Era isso? Guto, a cada gol do Inter ali, olhava para o reservado, você pulava, por vezes dava um soco no ar e vibrava muito com o gol do seu time. E você chegou aqui num momento complicado, recebeu críticas, teve até por parte da imprensa aí algumas coisas no sentido de que se perder hoje o Guto pode cair, etc e tal. E agora você encaixou um time, nos últimos 8 jogos, 7 vitórias e uma derrota. O Guto Ferreira, ele já está na contagem regressiva para o acesso à Série A. Pelos cálculos, faltam 6 vitórias, aí o Inter tem mais 7 ou 8 jogos no estádio Beira-Rio. Já passa isso pela sua cabeça, olhar para trás, tudo que já aconteceu num período muito curto, e você já começa a contar os jogos para o acesso definitivo para a Série A? Olha, quanto à questão de comemoração, eu sempre comemorei assim. Se você puxar vídeos de todos os clubes que eu trabalhei, inclusive aqui no Inter, desde a primeira partida, a gente sempre comemora, porque cada gol é fruto de um trabalho muito grande, de muita gente envolvida. E queira ou não queira, ele traz a satisfação do dever cumprido momentaneamente. Então você vibra porque ele pode trazer uma vantagem ou algum tipo de melhora. Em relação à situação da competição, nós continuamos pensando jogo a jogo. Nós temos que seguir trabalhando jogo a jogo, pé no chão, com muito respeito ao adversário, aos adversários, sejam eles qual forem, e buscar sempre crescimento. E, mais do que crescimento, buscar resultado. À medida que a gente vai conseguindo vencer mais e mais, logicamente nós ficaremos mais perto, mas a gente não pode pensar lá na frente. Nós pensamos nos próximos 3 pontos. Os 3 pontos mais importantes da competição para nós, nesse momento, passa a ser o Náutico. Aqui tá bom? O Guto, sobre o primeiro tempo, Danilo Fernandes até falou que houve uma conversa, né, para que o time entrasse, daqui a pouco até voltasse a agredir o adversário, porque o Inter conseguiu o gol mais cedo, enfim. Como é que é o teu papel de fazer com que os jogadores mantenham, né, a corda esticada no jogo, mesmo sabendo que o adversário às vezes vai ser mais fraco tecnicamente ou inferior que o Inter ao longo da competição? E sobre o D'Alessandro, houve uma conversa, um planejamento para que ele recebesse o 3º cartão amarelo? Não. Aconteceu. E aconteceu muito cedo até, correndo o risco de tomar um segundo. Mas graças à maturidade e experiência ele se controlou e acabou não correndo riscos. Em relação à situação, tudo depende do momento. Logicamente, a gente no comando tem momentos que vai ter que puxar a orelha, né? Mas existem maneiras e maneiras. Existem maneiras de você chamar eles à tona para refletir o momento de uma maneira, outros momentos de outra, e tudo dentro de um respeito muito grande que existe entre comando e comandados, né? Acredito que o que houve hoje foi um alerta.
não foi um puxão de orelhas, foi só um alerta, até porque a equipe, embora não estivesse desempenhando aquilo que a gente gostaria e que desempenhou no segundo tempo, ainda venceu o jogo e ainda tinha um certo, eu não vou dizer controle, mas conseguia administrar a situação da partida. Couto, até na linha da pergunta do Bruno, naquele momento ruim do Internacional, você deixava bem claro, né? Eu não sou técnico de 3, 4 jogos, sou técnico de resultado. Hoje o Inter sobra na Série B. O que tu vê de diferente, não só o resultado? Puxa, eu peguei o Inter naquele momento ruim, hoje o Inter já tem minha cara. Dá para destacar alguma coisa de positivo daquele tempo? Porque hoje o Inter está 7 pontos do quinto colocado. Não, cara, eu penso sempre em estar junto com eles fazendo melhor. Não sou eu que estou fazendo, eu que venho aqui da entrevista. Existe uma equipe muito grande envolvida em todo esse processo. Existe o apoio diretivo, uma direção que pensa o futebol junto com a gente. Existe um staff muito bem preparado para desenvolver o trabalho dia a dia. E a gente comandando e vem aqui da entrevista, né? Planejando junto, discutindo o futebol junto, nós temos as nossas ideias, cada membro tem as suas ideias, nós debatemos e eu, na condição de comandante, tomo a posição final. E quando existe um respeito muito grande, todo mundo olhando para o mesmo lado, muitas vezes você chega com uma proposta que é acrescida, outras vezes você chega com uma proposta que a sua pode não ser a melhor e a do outro pode ser a melhor. E você tem a humildade de estar negociando essa situação, né? Isso é comando, isso é liderança, né? Mas o mais importante não é o staff, não é o Guto, não é a direção. O mais importante são eles, que vão para dentro do campo, compram a ideia, treinam, e quem acompanha o dia a dia sabe o quanto esses caras treinam, com que dedicação, com que intensidade eles treinam, e tudo isso que eles constroem a cada dia da semana, graças a Deus, vem refletindo nos jogos. Coisa muito boa, o retorno do alemão em alta, o retorno do Hernando de uma forma agora efetiva, numa competição de importância em alta. Então isso aí traz uma satisfação muito grande, porque isso aí não é fruto do meu trabalho, é fruto primeiro do trabalho de cada um desses jogadores, e depois do grupo todo que abraça e um apoia o outro. A unidade do Internacional, do futebol do Internacional, é que vem crescendo e que vem se fortalecendo. No segundo tempo, em alguns momentos, o Inter deixava a bola mais com o Figueirense e explorava bastante os jogadores de velocidade do ataque. Também foi uma estratégia de jogo? Digamos que foi uma situação do jogo, né? Você não consegue o tempo todo estar administrando o jogo lá em cima. A gente tinha um placar qualificado que nos permitia baixar um pouquinho, né? E no momento que tinha a bola, explorar, né? E que bom que a gente explorou com aqueles jogadores de qualidade. E aí conta com a entrada do Nico muito bem também, que somou. Isso não representa, o Sacha fez um trabalho muito positivo de novo, né? Mas aí que entra a questão de você ter grupo. Você tira A, põe B, e B consegue acrescentar. Guto, você conseguiu que o sistema defensivo encaixasse, conseguiu trabalhar bem esse sistema defensivo do Inter, muitos jogos sem levar gols, levando poucos gols, né? E aí o Klaus sai, se machuca no outro jogo, você tem que colocar o Hernando, jogador que estava desacreditado pela torcida. Ele jogou bem contra o Juventude e hoje, de novo, fez uma grande partida. Eu gostaria que você analisasse, não só individualmente, mas as principais características dele em comparação com o Vitor Cuesta, a complementação desses dois jogadores, e para o próximo jogo, inclusive, o Claudio Vinck, hoje, você tem alguma informação se ele vai poder voltar a treinar durante a semana, se está tudo bem com ele? Você pode ter ainda mais uma mudança nesse sistema que você já tinha encaixado? Eu acho que em relação ao Cláudio é muito precoce para ele falar qualquer coisa, não peguei a avaliação final, vamos esperar. O que ele houve foi uma batida, né? Uma paulistinha muito dura e que limitava demais a movimentação dele. Para correr risco, é mais fácil, risco de desempenho, né? Ele não estava conseguindo jogar a 100%, né? Doía demais, não suportava, entrou o alemão e foi uma oportunidade muito boa.
para ele alemão. Em relação ao Hernando, eu acho que o que o Hernando vem fazendo é fruto da sua competência, do seu profissionalismo, da sua entrega, e a gente fica muito, muito feliz. O Klaus, em relação ao Hernando, o que muda é que o Klaus é um jogador mais de força, com uma certa supremacia no jogo aéreo, e o Hernando é um jogador extremamente técnico, mais rápido, bastante rápido. O Klaus é um jogador mais de força, e o Hernando é um jogador mais de técnica. Mas a qualidade técnica do Hernando, nas partidas que tem vindo, tem conseguido trazer alguns acréscimos, não vou dizer, vem conseguindo ter um desempenho que nos dê tranquilidade para seguir. Então isso é muito importante. Hoje o jogo aéreo praticamente, mesmo com, era o quesito mais forte do Figueirense, e nós tivemos predominância, tanto no aspecto ofensivo, defensivo, quanto no aspecto ofensivo. E isso é muito importante. E a gente fica muito feliz com esse momento do Hernando, agora de retomada, né? A gente espera que o torcedor siga apoiando, porque eu tenho certeza que ele vai seguir crescendo. Guto, eu não sei se você chegou a ver a situação, acho que já tinha deixado o campo, os jogadores ficaram aguardando e o alemão atravessou o campo de joelhos, né? Não sei se alguém já te relatou esse fato. Eu vi pela TV dentro do vestiário. Pois é, a questão psicológica, emocional, latente no atleta, isso ficou evidente. De que forma isso vem sendo trabalhado com ele, positivamente até, já que ele atuou bem, você elogiou. Como é que foram esses dias de trabalho com o alemão? E até uma outra questão, um pouco mais íntima da sua. Em nenhum momento, quando você chegou, tinha um organograma, olha, mês tal, eu quero ter um time pronto, um time preparado, projeto para aquele período. Você disse que pensa jogo a jogo, mas não tinha intimamente, mesmo que não tenha passado a direção. Espero que em agosto o time já esteja pronto. Começando pela última, né? A questão de organograma, é muito difícil no futebol você estabelecer datas, mas você tem sequências das coisas que vão acontecer. Primeiro vai acontecer isso, nós vamos trabalhar, vai acontecer isso, depois isso, depois isso, depois isso. À medida que você vai atingindo, você vai dando mais ênfase às coisas que estão na sequência. E a gente já comentou dentro da comissão, né? E outros membros da comissão já vieram, ó, tudo aquilo que a gente vinha comentando, que você vinha colocando, tem acontecido. E isso nos dá muita tranquilidade e fortalece as nossas ideias de futebol, né? Em relação ao alemão, é difícil, cara, é difícil, e eu muitas vezes me ponho na posição do jogador de futebol. Jogador como o alemão, que recebeu uma oportunidade ímpar de crescer dentro do internacional, de se firmar, e chega aqui e tem uma contusão bastante complicada, né? Um edema ósseo. Na Ponte Preta, em 2014, o Elton, que jogou aqui, após uma partida contra o América Mineiro, teve um edema ósseo que ficou 6 meses sem jogar futebol. Ele chutou um toco do João Ricardo, 6 meses sem jogar futebol. Isso aí gera um impasse na cabeça do jogador, traz ele numa situação assim, de muita dificuldade, de se jogar para baixo e tal, e ele sempre foi guerreiro, né? Foi um cara que se tratava buscando sempre superar muitas e muitas vezes. Por mais que você conversasse com o atleta se sente mal. Ele fala, pô, eu não estou aqui, eu não vim aqui para ficar encostado, eu não tenho esse perfil. Meu perfil era dentro do campo. Ele se sente mal vendo os atletas ganharem e estar em dificuldade sem poder ajudar. Então é uma situação assim, terrível para o atleta. E aí ele vai, consegue se recuperar, vem num trabalho árduo, né? E começa a aparecer as oportunidades no jogo treino contra o Cruzeiro, que ele foi bem, e hoje, num jogo como esse, entra e consegue ajudar. Cara, isso aí não tem preço. Na cabeça dele, ele queria sim estar agradecendo como fez a todos que auxiliaram nesse momento difícil. E que ele possa sim estar fortalecido
para nos ajudar e muito nessa sequência de campanha. E ainda em cima disso, o técnico muitas vezes ocupa o posto de psicólogo, digamos assim, do jogador, de amigo, o técnico e os membros da comissão técnica também. Sim. Como é que funcionou isso com o Hernando? Porque foi um jogador muito criticado, que ficou um tempo fora do time e apesar de experiente, passou por uma certa incerteza da torcida em relação a ele principalmente e voltou numa posição interessante do time, jogando bem como jogou hoje. Como é que foi esse bastidor da recuperação do Hernando? Cara, conversas, né? Mas mais do que conversas, né? Eu acho que ele próprio falou do apoio familiar, e isso é fundamental, né? Do apoio dos colegas, do apoio do staff, né? E muitas vezes eu, por exemplo, fiquei 2 meses sem convocar. Eu convocava um zagueiro só e não convocava ele. Por quê? Porque o estágio da equipe não permitia que eu colocasse ele numa partida. Só que ele também sente essa situação. Mas por quê? Né? E ele entendia, mas nunca deixou de trabalhar, nunca deixou de se colocar à disposição. Mas Deus é bom para aqueles que trabalham firme, que trabalham sério, que têm o bem na frente, né? Fazer o bem na frente. O homem lá em cima ajuda, né? E numa infelicidade do Klaus, acabou acontecendo uma oportunidade. Agora a gente espera mais do que nunca que ele possa seguir se fortalecendo jogo a jogo, porque ele se fortalecendo também nos fortalece.